Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. A Expofran reuniu produtores, movimentou a economia e reforçou o potencial do agronegócio na região tocantina. O Maranhão registra aumento no número de turistas brasileiros e estrangeiros atendidos nos centros de atendimento ao turista. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou os números do eleitorado maranhense e apresenta o planejamento para as eleições de 2026. E veja ainda, o clima junino continua no Maranhão com o projeto Vamos Festejar, que reúne manifestações culturais no Convento das Mercês. O Assembleia em Foco, segunda edição, está no ar. A maior feira agropecuária da região tocantina chegou à 29ª edição, reunindo produtores rurais, expositores e investidores. A Expofran também contou com capacitação técnica, exposição de animais e ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar. Durante 9 dias, a região de Porto Franco foi cenário de movimentação do setor produtivo do campo maranhense. De 11 a 19 de julho foi realizada a exposição agropecuária do município. A 29ª Expofran promoveu cursos e palestras para ampliar o conhecimento técnico dos produtores rurais. Também uma grande vitrine de animais, maquinários e muitos produtos do campo. Fomentando a agricultura familiar, fortalecendo o agronegócio, fortalecendo o homem e a mulher que produz e coloca alimento na mesa dos maranhenses e dos brasileiros. Muito obrigado, governador, pela sua presença e pelo apoio. O governador do estado, Carlos Brandão, acompanhou a Expofran e destaca a importância do evento para impulsionar a produção. Aqui a gente tem a participação do governo de portas abertas, todas as secretarias mostrando como funciona e como a gente pode se aproximar da população, o serviço que a gente pode prestar à população. A Expofran movimentou o setor produtivo do campo e também a economia. Muitas pessoas aproveitaram o evento para conseguir uma renda extra, como o espaço do programa Mais Renda, de iniciativa do governo do estado. A Expofran, ela termina sendo uma grande exposição de toda essa região sul do estado. Nós temos uma Imperatriz, que é Expoípe, e temos aqui Expofran, que também é uma grande exposição, assim como temos também lá em Grajaú, né? A Expoágua. Então, assim, todas as exposições, ela movimenta a economia e vai, cada ano que passa, a gente vai vendo que vai melhorando também, né, a parte agrícola e pecuária dos animais nessas fazendas. Isso vai fortalecendo o produtor rural. Quem ganha com isso é o produtor rural. Mais de 5 milhões de maranhenses estão aptos a votar nas eleições deste ano. Em coletiva, o Tribunal Regional Eleitoral apresentou os dados do eleitorado, detalhes da operação para o dia da votação e reforçou as principais regras da campanha eleitoral. Mais de 5 milhões de maranhenses estão aptos a votar nas eleições deste ano. E São Luís continua sendo o maior colégio eleitoral do estado, com 6 zonas eleitorais. As mulheres representam a maioria do eleitorado, com 52%. Já os homens somam 48%. Esses e outros dados foram apresentados em coletiva pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A presidente do TRE reforçou a importância da participação do eleitor e a preparação para as eleições. O TRE trabalhou em comissões com a Escola da Magistratura Eleitoral, com juízes das zonas eleitorais, em divulgar em escolas, em igreja, em comunidade, e levamos os cartórios eleitorais nos lugares mais distantes que não tinham acesso a ir para a zona eleitoral. Então foi um trabalho de realmente adquirir mais eleitores, mostrando da necessidade deles votarem, da importância do voto. Trabalhamos também com o voto jovem, trabalhamos muito com o idoso, para eles continuarem a votar. Durante a coletiva, o TRE também apresentou planejamento para o dia da votação. A expectativa é envolver quase 100 mil pessoas em toda a operação, entre eles cerca de 73 mil mesários convocados. Outro ponto apresentado foi a infraestrutura da transmissão de dados. Segundo o TRE, tudo foi planejado para garantir mais segurança, transparência e também mais agilidade na apuração.
Pontos considerados críticos foram mapeados para reduzir os transtornos. O secretário de Tecnologia da Informação explicou que, com o acréscimo de quase 1.000 mesas receptoras, terá redução de eleitores por sessão, podendo diminuir as filas. Hoje a gente já tem mais de 1.000 solicitações de pontos de transmissão diretamente dos locais de votação, tá? Um número bem superior já ao expressivo número que a gente teve em 2024, tá? Com isso a gente espera que a gente consiga finalizar a eleição talvez até em tempo recorde. A Justiça Eleitoral também lembrou que o uso de inteligência artificial é permitido, mas precisa ser informado ao eleitor. Pode ser utilizado até na pré-campanha, os pré-candidatos já estão utilizando, né? E tem que informar lá que foi utilizado. Não pode enganar o eleitor, que tem que ficar claro que foi utilizado artificial. Quem identificar alguma irregularidade pode fazer a denúncia pela ouvidoria do TRE no telefone 148 ou pelo aplicativo Pardal. O tribunal também informou que já recebe pedidos para voto em trânsito e segue realizando vistorias para garantir a acessibilidade aos locais de votação. A propaganda no rádio e na televisão começa no dia 28 de agosto. Os debates do primeiro turno poderão ser realizados até o dia 1º de outubro. Já a eleição simulada para testar toda a estrutura está marcada para o dia 23 de agosto, no município de Paulino Neves. O Maranhão registra aumento no número de turistas brasileiros e estrangeiros atendidos nos centros de atendimento ao turista. E veja também no próximo bloco, o clima junino continua no Maranhão. O projeto Vamos Festejar, que reúne manifestações culturais no Convento das Mercês. A gente volta já. O turismo segue em crescimento no Maranhão. Dados da Secretaria de Estado do Turismo mostram um aumento expressivo nos atendimentos realizados pelos centros de atendimento ao turista no segundo trimestre deste ano, impulsionado principalmente pelos Lençóis Maranhenses e pelo Centro Histórico de São Luís. Nos últimos anos, o número de turistas que visitam o Maranhão aumentou. Os Lençóis Maranhenses e as praias e o Centro Histórico de São Luís são os principais atrativos e destinos. De acordo com o Centro de Atendimento ao Turista, somente no segundo trimestre de 2026, mais de 16.000 atendimentos foram realizados pelo setor. Entre os meses de abril e junho, os CATs do Maranhão contabilizaram uma alta de atendimentos de 70,26% em relação a turistas que vieram de outros locais do país e um crescimento de 43,67% de visitantes internacionais, registrando mais de 2.300 turistas de outras nações no Maranhão. Segundo a coordenadora dos CATs, Marília Ribeiro, a maior movimentação foi no mês de junho. Esse ano a gente conseguiu fazer, o dobro, na verdade, a gente conseguiu mais de 50%, comparado com os atendimentos relacionados ao ano passado. Então, só no mês de junho a gente conseguiu fazer mais de 7.000 atendimentos nos CATs, Então, isso mostra a força que o nosso São João tem e como investir, na cultura, no turismo, faz com que as pessoas venham realmente viver um pouquinho da nossa cultura, e isso traz fontes de renda, isso traz a magia de viver o São João do Maranhão. Os centros de atendimento ao turista são administrados pela Secretaria de Estado do Turismo e estão localizados em vários pontos do Maranhão. Ficam em locais específicos, em locais turísticos. Aqui a gente tem na Grandilha, nós temos aqui 2 no Centro Histórico, um aqui na Praça Dom Pedro II e um ao lado da Casa do Tambor de Crioula. Nós temos no aeroporto, na rodoviária, nós temos ali também na Raposa, tirando os outros espalhados aí por todo, como eu falei, por todo o Maranhão. Vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira com a Ananda Fontinelli. Boa noite, Ananda. Boa noite para você que está nos acompanhando na Assembleia em Foco, segunda edição. Vamos ver como é que fica o tempo para amanhã, quarta-feira, aqui na capital e no interior do estado. Vamos começar por São Luís. O tempo continua instável por aqui, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia e há previsão de chuva principalmente na parte da tarde e à noite. As temperaturas seguem elevadas, com a máxima em torno dos 30 graus.
Já na região sul, na cidade de Estreito, o tempo também apresenta uma variação aí com temperaturas bem altas. A previsão é de sol pela manhã e pela tarde e à noite o tempo continua limpo, sem nuvens. E olha só, a mínima é de 25, mas a máxima por lá deve chegar aos 34 graus. Vai ser uma tarde bem quente por lá amanhã, ou seja, vale a pena ficar atento aí. Não esquecer o protetor solar, beba bastante água, porque as temperaturas estão bem elevadas essa semana por conta do El Niño. É isso, uma boa noite para você e amanhã a gente volta com mais atualizações do tempo. Eu volto com você. Mesmo depois do São João, a cultura popular continua em destaque no Maranhão. O projeto Vamos Festejar leva apresentações de grupos tradicionais ao Convento das Mercês, fortalecendo o turismo cultural e mantendo viva a tradição durante o mês de julho. O clima de São João continua vivo no Maranhão. Durante este mês de julho, o projeto Vamos Festejar transforma o Convento das Mercês em um grande arraial, prolongando as celebrações juninas justamente no período de férias e oferecendo mais uma oportunidade para moradores e turistas conhecerem de perto a cultura popular maranhense. Já faz 20 anos que eu vim, quando eu estive aqui a primeira vez, a festa era na rua. Então agora é um pouco diferente, aqui dentro do centro, então eu quero ver como que é aqui dentro. Mas é uma manifestação cultural muito linda e que vocês têm que ter muito orgulho, que representa muito o Brasil. Com entrada gratuita, a programação reúne grupos de Bumba Meu Boi, tambor de crioula, quadrilhas, cacuriá, dança portuguesa, dança do coco e outras manifestações tradicionais. A iniciativa também incentiva a visitação ao centro histórico e fortalece o turismo cultural no estado. Se consolida porque traz essa marca forte da nossa cultura, que é o São João. O São João do Maranhão é o estado de espírito, é o estado de ser. Ele não acontece apenas em junho e nem tão pouco em julho, ele acontece o ano inteiro. Então é uma oportunidade que nós damos para os turistas, mas também para os maranhenses, de revisitarem a cultura popular, de terem contato novamente com as danças, com as indumentárias, com a culinária do Maranhão, nesse espaço consagrado da arte e da cultura, que é o Convento das Mercês. Além de movimentar o Convento das Mercês, o Vamos Festejar cria um ambiente de valorização da cultura popular. As apresentações aproximam o público dos grupos tradicionais e reforçam o papel dessas manifestações na construção da identidade maranhense. É a oportunidade dos grupos virem, né, se apresentar, porque isso aqui é uma vitrine, né? E a oportunidade também, economicamente, de movimentar o grupo e a oportunidade de quem não viu a brincadeira olhar, quer dizer, nesse São João estendido, os turistas, a cidade está lotada de turistas. Enquanto houver música, dança e tradição ocupando os espaços históricos da cidade, moradores e visitantes seguirão encontrando motivos para celebrar uma das maiores expressões da cultura maranhense. A programação encerra no último final de semana do mês, entre 23 a 26 de julho. O Assembleia em Foco, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.